Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você pode completar essa frase? Ainda dá tempo. Posso sugerir alguns complementos? Por exemplo, ainda dá tempo de pedir perdão. E quem sabe com isso, Deus vai usar o seu arrependimento para reconstruir aquilo que a sua atitude, a sua palavra, a sua omissão, a sua indiferença acabou causando. Ainda dá tempo de recomeçar, ou ainda dá tempo de começar. Afinal de contas, a última palavra é sempre de Deus. Ainda dá tempo de dizer não. Mesmo que você tenha dito sim, mas reconhece que respondeu por impulso, ou o contrário, ainda dá tempo de dizer sim para aquilo que você disse não. Ainda dá tempo de lutar pela sua família, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Ainda dá tempo. Hoje pela manhã, este é o tema da nossa reflexão. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, Lucas capítulo 22, versos 31 e 34. Eu sei que você já ouviu muitos sermões sobre isto, ou sobre este texto, sobre esta cena da vida de Jesus. Mas hoje eu gostaria que você olhasse esse texto debaixo desta palavra, desta declaração. Ainda dá tempo. Assim está escrito: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhecem. Essa é uma história de traição, ou melhor, é o começo da história, da queda do apóstolo Pedro. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Porque à luz desse texto sagrado, e eu não quero ser místico aqui, eu não quero apelar para o misticismo para explicar ou para justificar esta ou aquela situação que você tem enfrentado. Mas eu reconheço que algumas coisas só podem ser explicadas a partir de uma perspectiva espiritual. Não adianta. Se nós não conseguirmos enxergar o que há por trás daquela palavra que foi lançada, daquela situação de risco que você viveu, daquele conflito que você está experimentando, você não vai encontrar paz. Porque, curiosamente, esse texto no versículo 31 começa dizendo exatamente assim. Jesus olha para Pedro e diz: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E, sinceramente, os apóstolos naquele dia tiveram algo que Jó não teve em meio ao seu sofrimento. Se você já leu o livro de Jó, sabe que ele começa descrevendo o que aconteceu no mundo espiritual. Quando diz o texto sagrado, o adversário de nossas almas, Satanás, colocou a palavra do Senhor em xeque e pediu autorização para provar aquele homem de Deus. O leitor tem conhecimento disso. O inimigo tem conhecimento disso. Deus tem conhecimento disso. Mas há alguém que não sabe o porquê aquelas coisas estão acontecendo com ele. E este foi Jó. Por isso, às vezes, nós mergulhamos em algumas situações que, sinceramente, se não buscarmos uma leitura espiritual, se não imaginarmos que Deus está, ou não declararmos, confessarmos que Deus está no controle de todas as coisas, nós surtamos, irmãos. Nós surtamos. Alguém essa semana me perguntou, outra pastor, disse, outra. Não sei quantos acompanharam, mas quarta-feira, madrugada, 2 horas da manhã, Caio acordou com muitas dores, dores intensas. Sabe aquele momento em que você acorda e você só vai acordar, aliás, você acorda, fica de pé, faz um monte de coisas, mas só vai despertar algumas horas depois? Foi assim que nós saímos lá de nossa casa, viemos aqui para o hospital, e o mesmo hospital para onde Davi lá atrás foi levado, mesmos corredores, mesmas salas, aguardando o diagnóstico. Chegou o diagnóstico, era um apendicite, e aí nós aguardamos a cirurgia, foi feita a cirurgia, permaneci com ele todo aquele tempo, saímos juntos quando veio finalmente a alta, e voltamos para casa. E quando algumas pessoas tomaram conhecimento disso, e perguntaram exatamente assim, de novo pastor, outro desafio, outro problema, irmãos, eu já não tenho como lhe responder.
Eu só posso acreditar que lá, no mundo espiritual, Deus está cuidando de todas as coisas. E vou dizer mais, eu cheguei ao final de semana com um sentimento de gratidão tão grande, porque meu filho está trabalhando hoje, embarcado em navios, e alguns sabem disso, passa meses fora, no meio do oceano, indo para lá, para cá, para lá e para cá, e Deus permitiu que esta crise acontecesse agora, aqui, em casa, onde nós podíamos dar assistência. Eu glorifico a Deus, eu louvo ao meu Senhor. Por isso, se você não está entendendo, liberte-se daquelas explicações racionais, porque algumas vezes a sua razão não será suficiente para que você compreenda as coisas que estão surgindo diante de você, as provações que estão se multiplicando. Não existe resposta racional para isso. Não fica procurando justificar isto ou aquilo a partir das suas emoções, ou culpando este ou aquele. Aprenda a depender de Deus, porque na verdade é assim que esse texto começa. E o curioso é que no texto sagrado, Jesus chama o apóstolo primeiro de Simão, e só depois chama o apóstolo de Pedro. Eu só vou dar-lhes algumas informações. Dizem que a palavra Simão, que é um nome comum, você já deve ter percebido que outros personagens bíblicos são chamados pelo mesmo nome, significa aquele que escuta. Mas quando Jesus muda o nome de Simão, ele resolve chamá-lo de Pedro, ou na forma latina, Cefas, que significa Pedro, sabe? Significa pedra, significa seixo, significa uma pequena pedra. Apenas guarde isso como registro desta informação. No versículo 31, Jesus chama Simão, Simão. Gente, eu não sei se você se lembra das vezes em que a sua mãe, o seu pai olhava para você e dizia assim: Roberto, Roberto, quando chama duas vezes. E pelo nome completo, a gente sabe que alguma coisa não está bem. Mas a história continua. E lá no versículo 34, ao invés de chamar Simão, Simão, Jesus volta a chamá-lo de Pedro. Ele não é o único personagem bíblico que teve o seu nome modificado. Outros personagens bíblicos também passaram por isso. E algumas vezes essas mudanças, ou elas acontecem por conta de um apelo a uma mudança, ou como registro de uma mudança, e mudança de caráter, ou mudança de missão, ou mudança de propósito, ou algo que aconteceu. Mas, deixe-me lhe dizer uma outra coisa. Pedro não é o único que será provado, segundo as palavras de Jesus. Porque naquele verso 31, o que é que estava escrito? Satanás pediu vocês, forma plural, para peneirá-los como trigo. Por isso, pare com essa declaração que fragmenta, que fragiliza, que faz você se enxergar como menor do que, de que, somente eu entre os 12. Tudo recai sobre mim. Qualquer coisa, foi Pedro. Qualquer deslize, foi Pedro. Eu quero que você observe que Jesus deixa claro que aquela provação, que aquela situação seria comum a todos os apóstolos. Mas, notem uma outra coisa, que Jesus descreve a provação como um processo doloroso, mas, ao mesmo tempo, necessário. Por quê? O que é que está escrito? Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Eu não vou perguntar se os irmãos já peneiraram trigo. Provavelmente não. Aliás, deixa eu tirar a dúvida. Alguém aqui já peneirou trigo? Não, então estou certo. Ninguém aqui peneirou trigo. Já peneirou trigo, o grão? Não, a farinha do trigo. Eu sabia que alguém ia cair nessa. Pois bem, porque quando o texto está falando, não está falando da farinha do trigo. Está falando do momento em que o grão de trigo é separado da casca do trigo. O texto está falando, ou está Jesus usando uma imagem extremamente rica, gente. Eu não quero a casca, o que eu quero é o trigo. Mas às vezes tirar a casca do trigo é uma experiência dolorosa. Coloque-se no lugar do trigo. Lá naquela eira, um campo aberto, estão eles a jogar o trigo para cima, batê-lo no chão, esperar que o vento leve fora a palha para ficar somente o grão. Consegue sentir-se assim? Já se sentiu assim, jogado para o alto? E nesse processo algumas coisas vão sendo retiradas da sua vida. Pois é assim, irmãos,
quando um crente cai, ele cai para o alto. Ele é jogado para cima. E eu não estou dizendo nada de novo. Quem diz isso é um homem chamado Pannenberg, um dos teólogos lá do século passado. E é nesse processo que o vento sopra, e em meio àquelas batidas e pancadas que os grãos recebem, eles finalmente ficam somente grão. Posso lhe dizer uma coisa? Deus não quer palha. Deus quer grão. Deus não quer aquilo que esconde. Deus quer aquilo que é o seu interior, a sua alma. E algumas vezes, nós somos como que peneirados como trigo, para sobrar tão somente o grão. E eu vou dizer-lhes, algumas vezes os buracos dessa peneira são finos demais, não é, irmãos? A gente fica dizendo, meu Deus, que estreito, que situação, que dificuldade. Mas é Deus peneirando, ou permitindo que você seja peneirado, Roberto, porque Ele quer na sua vida somente o que é grão. O que não for grão, há de ser eliminado, há de ser jogado fora. Sabe aquela imagem daquele que é o viticultor, que vai onde está aquela videira e vai cortando os galhos, podando para que dê mais frutos? Deus já está fazendo isso no meio do seu povo. Deus está fazendo isso na sua vida. Deus está fazendo isso na sua família. Por quê? Porque Ele às vezes permite que eu e você sejamos provados, passados na peneira. Por quê? Porque Ele está enxergando aquilo que é grão, aquilo que é grão. Por isso, mesmo que uma situação esteja prestes a acontecer com você, eu quero que você acredite que ainda dá tempo de, primeiro, aceitar e viver o processo. Não reclame, ó grão de trigo. Não reclame. Sabe essa palha que você parece, eu não sei viver sem a palha. Não, você só precisa de Deus na sua vida. Isso que você está chamando de essencial é só palha. Sabe, isso que você está dizendo, eu não consigo viver sem Ele. Não, é palha, irmão. Deixa essa criatura para trás e vai viver tua vida com Jesus. Sabe, profissão, carreira, tudo mais. Tudo mais. Lembre-se disso. E sabem por quê? Porque eu preciso aceitar o processo. E Jesus me ensina isso, especialmente porque Jesus não ora para que a provação seja interrompida. Ele não poderia ter dito, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. E eu logo me levantei em defesa de vocês todos. E disse, meus apóstolos não. Eles não vão passar por isso. Eu sei que às vezes a gente gostaria, não é? Que uma voz do alto solenemente dissesse, não, poupa este homem, blinda esta família, tira isso. Aprenda que quando a Bíblia me diz que nós somos vencedores, a Bíblia diz assim, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não é fora destas coisas, não é sendo liberto destas coisas, mas mergulhados nessa situação, peneirados como trigo. O Senhor há de nos conceder vitória, por isso aceite o processo. Aceite o processo, porque faz parte de planos que às vezes você nem sequer compreende. Eu vou ilustrar isso com uma declaração de Jesus. Em João, no capítulo 12, versículo 27, ele diz assim, agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, a esta hora. Perceba que há um momento primeiro em que parece o texto sugerir que há uma sensação de confusão interior. O próprio texto fala em perturbação. Sabe aquele momento em que você se sente inseguro? Mas logo depois, na segunda parte do verso, há uma consciência de missão tão grande. Há uma definição de propósito tão grande, que eu quero lhe dizer. Sua alma pode até estar perturbada, mas pare de dizer, ó Senhor, salva-me desta hora, porque algumas coisas são propósitos de Deus para a sua vida. Deu para entender? Quer que desenhe? De fato é assim. Nós não escolhemos, irmãos. Nós fomos escolhidos. Nós não determinamos, ainda que alguns vivam a pregar isto. Não. A soberania de Deus sobre a minha vida, essa ambiguidade que às vezes a gente experimenta, ela tem cura. E ela é curada quando eu percebo que há um propósito de Deus em todas as coisas, que há um compromisso. Eu vou mais adiante. É interessante
E eu falei há um pouco tempo atrás sobre aqueles dois nomes. Você ainda se lembra? Simão, que era o nome que ele foi batizado em sua casa, ou melhor, nominado em sua casa. Batizado é uma expressão mais nossa, né? Mas, e o segundo nome, que foi o nome Pedro, dado por Jesus ao apóstolo. Lembram-se disso? Apenas para lembrá-las, no primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito assim, que André, o primeiro que ele encontrou quando saiu da presença de Jesus... aliás, deixa eu voltar, me parece que eu saltei um slide. Volta para o slide anterior, por favor. Isso, aceitar viver o processo. Jesus não ora para que a aprovação seja interrompida. Vai em frente. Isso. Aí ele diz e aí a gente vai agora para isso. Escolher a perseverança. O que tem a ver esta declaração, irmãos? O que tem a ver? Notem que Jesus, ele orou, agora sim avance, especificamente para que Pedro não desfalecesse. Eu precisava voltar aí, acabei me confundindo aqui, não dá para esconder porque os irmãos viram. Bom, o que o texto está me dizendo? Que Jesus, mesmo dizendo, ou mesmo afirmando, que aquele momento seria vivido por todos, quantos seriam peneirados como trigo? Os 12. Por quantos Jesus disse que orou? Por um. E eu fiquei a me perguntar, por que Jesus orou somente por Pedro? E por que em sua oração ele colocou somente isto, como propósito de oração? Ele orou para que Pedro não desfalecesse. Bom, aí agora sim, aquele relato que eu mencionei de João 1, quando André tem um primeiro encontro com Jesus, a Bíblia diz assim, que o primeiro que ele encontrou quando saiu da presença de Jesus foi Simão, o seu irmão. E ele então lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Bom, deixe-me sugerir que quando Jesus ele faz essa transformação, ele está descrevendo um homem que lhe é apresentado pela primeira vez. Eu acho que isso deve ter causado um espanto muito grande no coração de Pedro. É como se ele dissesse, ele me conhece. Ele me conhece. E por que ele está me chamando de Pedro? Pedro é pedra, tem a ver com firmeza, com rocha. E se há uma coisa que eu não sou, é pedra. E o texto do Evangelho mostra isso. Você lembra das inconstâncias de Pedro? Pedro, quando recebe esse nome, ele recebe um propósito, irmãos. Jesus não está descrevendo quem ele era, mas quem ele precisava se tornar. Porque ao longo de todo o Evangelho, se há um apóstolo cheio de altos e baixos, é este homem. Por isso, quando vem a provação, Pedro, meu Deus, o que é que vai acontecer, Senhor? Oh, meu pai, com meu filho. O que é que vai acontecer com a minha filha? Eu conheço, eu sei o quanto ela é frágil, eu sei que uma situação dessa, ele ou ela vai acabar desfalecendo. Aí o que é que Jesus faz? Ora, para que ele não desfaleça. Eu conheço Pedro. Posso lhe dizer uma coisa? Deus nunca vai permitir que você seja provado sem que esteja intercedendo por você. O Espírito Santo de Deus está intercedendo pela sua vida com gemidos inexprimíveis. Ele está olhando para você e está lhe dizendo, olha, um dia eu lhe disse que seu nome é Pedro, mas sabe, isto ainda está por acontecer. Suporte, não desanime, não desfaleça. E querem saber? Agora sim, eu espero não ter atrapalhado aqui os slides. Este momento é extremamente delicado, e mesmo que pareça que não há mais o que fazer, deixa eu lhe dizer, ainda dá tempo de renovar a sua fé. Porque eu comecei a pensar, o que significa a palavra desfalecer usada no texto? Sabe o que significa? Desmaiar, cair no chão, esgotamento. Eu não vou pedir quantos aqui acham que já estão no limite eu não vou nem perguntar. Eu não sei quantos hoje acordaram e tiveram que tomar um café, porque se não tomasse aquele café, e sabe aqueles cafés que dá para cortar de faca, não tinha encontrado ânimo para estar aqui. Eu não sei quantos precisaram tomar medicação para sair de casa, porque o amanhecer do dia já lhe é um desafio por enorme. Aí Jesus olha por você, olha para mim, sabe o que é que Jesus está fazendo? Ele está orando para que você não desfaleça. Ele sabe como a situação tem sido difícil, as batalhas que você tem enfrentado, nada está longe do olhar de Deus. E o interessante é que eu vejo isso numa cena, eu vou usar somente para ilustrar. Sabe aquele
milagre da multiplicação dos pães e peixes. Você já se perguntou o que foi que moveu o Senhor? A coisa da compaixão. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 3, ele olha para os apóstolos e diz assim: olha, se eu os mandar para casa com fome, eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Eu quero que você entenda que Deus não vai lhe colocar num caminho onde o risco de desfalecer seja grande, sem antes multiplicar os pães e peixes. Ele não estará indiferente às suas necessidades. Ele sabe o meu limite. Ele conhece o meu limite. Às vezes eu até me surpreendo, porque eu digo: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor está enxergando ainda como limite, porque nas minhas contas já deu. Eu tive conversas esses dias com o Senhor e disse isso a Ele: olha, eu preciso trabalhar, eu preciso servir o Teu povo. Não pude vir na quarta-feira, estava internado com meu filho. Ontem tivemos um encontro com os diáconos. Deus tem me dado uma igreja que compreende isso, e eu glorifico o nome dEle por isso. Mas eu tenho dito ao Senhor: o Senhor já deu, já está no limite. Será que ainda tem mais o que esticar? Essa corda pode romper. Mas sabe, irmãos, Ele é esse Deus que sabe que se nos mandar para casa com fome, a gente vai desfalecer no meio do caminho. Ele vai fazer isso. Eu me lembro do dia em que Ele mandou Elias caminhar até o Monte Horebe, preparou uma comida, e a Bíblia diz assim, que com aquela alimentação, com aquela comida, o profeta de Deus caminhou, foi, e sabe, irmãos, aquela sensação de saciedade. Você precisa acreditar nisso. É isso que tem me deixado de pé. E é isso que vai fazer com que Deus continue a renovar as nossas forças. Por isso eu quero dizer que ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. E aqui deixa eu plantar um problema. Eu entendo que a conversão não pode ser vista como um ponto de partida, mas como uma estrada longa e cheia de obstáculos. Eu vou ser mais claro. Para mim, conversão não é substantivo, é verbo. E verbo no gerúndio, é convertendo. Eu não quero pensar que a minha conversão aconteceu quando eu era um adolescente, que foi visitar aquela que era chamada Primeira Igreja Batista do Brasil, na Baixa dos Sapateiros, lá em Salvador. Eu não quero pensar que a minha mudança de vida aconteceu lá atrás. Sabe quando é que aconteceu a minha conversão, irmãos? Hoje, minutos atrás. Sabe esse processo de estar sendo transformado? A Bíblia diz que a gente vai sendo transformado de glória em glória, de glória em glória, cada dia, ainda que o homem exterior venha sendo corrompido, o homem interior, ele vai se renovando a cada dia, a cada dia. Por isso, eu quero sustentar isso com você. E sabem por quê? Porque no versículo 32, Jesus olha para Pedro e diz assim: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Gente, é aqui que teólogos se deleitam, mas eu não tenho mais idade para isso. Aí começam a discutir. Será que Pedro era convertido, não era convertido? Aí surge o grupo, aqueles que dizem que Pedro não era convertido, porque assim está escrito. Aí depois se levanta outro grupo: não, Pedro já era convertido. Isso quer dizer que... Aí começam a brigar, a discutir se é isso, se é aquilo. Não tem mais tempo para discutir certas coisas, sabe, irmãos? Porque nesse texto, o que me parece saltar aos meus olhos é algo tão diferente. É como se Jesus estivesse me dizendo: e a você, pastor, que estava aqui comigo em cima, você que está nos acompanhando, que ninguém está pronto para o ministério até que enxergue e reconheça as suas fraquezas. Durante muito tempo, os pastores se apresentaram como se fossem quase sobrenaturais. Como se estivéssemos... Alguém até soprou aqui para mim: semideuses. Semideuses, é isso mesmo, irmãos. E sabe, eu tenho descoberto que há uma aproximação tão grande entre rebanho e pastor, quando o pastor se revela como igual, quando manifesta as suas limitações, quando olha para alguém e diz: eu também não sei, quando abre para chorar no meio de todo mundo, quando diz que o coração está apertado, tomado de angústia, quando aquela família pastoral, meu Deus, ele também tem problemas. Tem tempo para falar com você? Marque um horário. Sabe, eu acho que a gente precisa entender, irmãos, que não tem como servir ao meu irmão se ele não perceber que nós estamos caminhando lado a lado.
E nesta hora, deixe-me lhe dizer, é exatamente isso que eu penso quando leio esse texto. Por quê? Porque o Pedro, antes da queda, ele era um homem que se achava acima dos demais. Eu não sei se você se recorda, mas quando Jesus, isso no texto de Mateus, começou a falar que ele iria tropeçar, notem, a resposta de Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Então ele estabeleceu uma divisão interna no grupo apostólico. De um lado o todos, no outro lado o eu. E aí o texto sagrado, olha, os outros todos, os 11, Senhor, podem tropeçar, mas este Pedro aqui, não. Este Pedro vai permanecer de pé. Quem alimenta esse tipo de sentimento, de vaidade, de orgulho, de presunção, ainda não aprendeu o que é ser servo de todos, irmãos. Ainda não está pronto para o exercício do ministério. Aliás, eu fico impressionado porque o tempo passa, e há quem diga que a primeira epístola de Pedro, ela foi escrita depois do ano 60 até o ano 65. E o curioso é que a tradição também diz que foi bem perto daí que Pedro teria sido morto, teria morrido como mártir da igreja. Portanto, quando ele, depois da queda, depois de ter sido restaurado, já agora um homem mais maduro, 30 anos praticamente se passaram desde a crucificação de Jesus, ele escreve uma carta. E na primeira carta, no capítulo de número 5, ele começa a dizer coisas que não parecem em nada aquele Pedro antes da queda. Deixa eu mostrar-lhes. Ele começa dizendo assim, verso 1 do capítulo 5, da primeira epístola: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Aí ele diz assim, olha, como eles. Eu me emocionei, irmãos, quando eu li esse texto. Porque houve um tempo em que Pedro falava de todos e eu. Mas ele finalmente entendeu que ele era um como. E o curioso é que ele continua dizendo, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele está dizendo, eu fui uma testemunha ocular, mas isso não me faz diferente, eu sou igual a vocês. Eu sou um presbítero como vocês. Mas deixe-me lhe dizer, o Pedro antes da queda, eu diria que era um homem muito antipático, porque ele se achava perfeito, ele se achava pronto para tudo e para qualquer coisa, para qualquer situação. Lá naquele texto que lemos de Lucas 22, ele diz assim no versículo 33, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sinceramente, dia de domingo de manhã, quando a gente está se preparando para ir para a igreja, talvez essas duas palavras sejam tudo que a gente quer ouvir, né? Já está pronto? Estou pronto. Mas em sua casa tem uma criatura que diz assim, espera aí, só um minutinho. Só uma coisinha, ainda está faltando. Eu ainda preciso. Ou então eu vou me maquiando dentro do carro, eu vou calçando o sapato dentro do carro, eu vou abotoando a camisa dentro do carro. Tem gente assim? Não tem não, não tem não. Os membros da Igreja Batista do Farol não passam por isso, né, gente? Mas eu fico impressionado porque Jesus olha para ele e diz, olha, essa é uma situação de risco. E você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele olha para Jesus e diz, o senhor não me conhece não. Já vi o senhor falar que é Deus, eu já vi milagres, mas tem uma coisa que o senhor parece que ainda não entendeu. O senhor não sabe quem é Pedro. Eu sou o Pedro que está pronto. Gente, eu fico tão preocupado com gente que se acha pronta. Ou pior, é que tem um grupo hoje que acha interessante dizer assim, já nasci pronto. Gente, quando a pessoa já nasceu pronta, eu fico incomodado. Eu fico incomodado. E o texto sagrado, no capítulo 14, 29 de Marcos, ainda diz que ele respondeu dizendo, olha, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou fazer isso. Tem uma tradução que diz, eu nunca. Para com isso. Ou se você quer servir, quer ser um servo, lembre-se disso, que todos nós temos as nossas fragilidades e fraquezas. E aí o texto sagrado diz, olha, se você está de pé, cuidado para que não caia. Aí o tempo passa, aí ele vai escrever a primeira epístola, e lá naquele capítulo de número 5, deixa eu lhe dizer uma outra coisa, escute o que foi que ele escreveu no versículo 6, e me responda, parecem o mesmo Pedro? A Bíblia diz assim, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido.
Ah, meus irmãos, como faz bem, não é? Ser peneirado como o trigo. E a palha, sabe? A casca, sabe? Da arrogância ficou para trás. Ele agora percebe que diante da poderosa mão de Deus, quando Deus diz, olha, cuidado porque isso vai acontecer, o que é que eu preciso fazer, irmãos? Me humilhar, me humilhar. Eu vou mais longe. Se você quer ser usado para abençoar pessoas, aquele Pedro maduro, aquele Pedro que, agora sim, me permitam dizer, que se converteu, que permitiu que o Senhor mudasse a sua vida por inteiro, sabe, ele olha e diz assim, entenderam agora o que é que eu penso ser a conversão? Essa mudança, maturidade espiritual, sabe, não arrogância, a prática da humildade, aquilo que precisa ser lapidado na sua vida, ó diamante bruto, ó grão de trigo com casca, sabe? Esse processo, se você quer ser usado por Deus para abençoar pessoas, precisa entender que a igreja pertence a Ele, pertence ao Senhor. Ele escreve lá naquele capítulo 5, versículo 2, ele diz assim, olha, pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Os irmãos entenderam o que é que ele está dizendo? Que pastor não é dono da igreja? Que não é dono do rebanho? A quem pertence o rebanho? Qual dos pastores? É o pastor presidente? É o pastor administrador? Talvez o administrador, não é porque ele está ali. Talvez, né? Tem gente dizendo que sim, mas olha só. Não, irmãos. A igreja pertence ao Senhor e está sob os meus cuidados. Os irmãos imaginem o nível de responsabilidade que é isso. A igreja precisa estar em oração pelos seus pastores, irmãos. E eu fico muito preocupado quando o fogo amigo começa dentro da própria comunidade de fé. Precisamos estar atentos. Posso dizer-lhes uma coisa? Depois de 25 anos, os irmãos e irmãs já devem ter percebido que eu não sou perfeito. Mas isso não impediu de eu ser amado por vocês. Isso não impediu que os irmãos pudessem escutar a voz de Deus a partir das minhas palavras. Isso não impediu que os irmãos pudessem transformar em testemunho situações das mais difíceis que enfrentamos ao longo deste tempo. E eu quero glorificar ao Senhor por isso, irmãos. Mas eu vou mais longe. Sabe aquele homem maduro, escrevendo a primeira carta, ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo para mim, olha, Roberto, se você quer ser usado por Deus para abençoar pessoas, precisa alimentar a motivação certa. Aí sabe o que é que Pedro diz? Não façam isso por ganância, por querer ganhar dinheiro, mas com o desejo de servir. Essa igreja tem abençoado muito a vida dos seus pastores. Sejam pastores que trabalham aqui na sede, como os de nossas congregações. Para alguns isso pode parecer até absurdo, mas é a demonstração clara de uma comunidade, de um rebanho que ama os seus pastores e traduz isso em cuidados. Mas jamais o salário que esta igreja oferece a qualquer um dos seus pastores poderá ser a nossa motivação. Jamais, irmãos. O desejo precisa ser o desejo de servir. Nada pode estar acima disso. Mas aquele homem maduro, escrevendo a primeira carta, parece que ele está me dizendo, Roberto, se você quer ser usado por Deus para abençoar pessoas, precisa aprender a falar menos com os lábios e mais com a sua própria vida. Querem ver o que ele escreveu? No versículo 3 ele diz, olha, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. O mesmo homem que traiu Jesus está dizendo que apesar de ter acontecido aquilo que aconteceu com ele, o desafio de ser exemplo não pode ser abandonado. Recentemente eu conversava com alguém, o profissional que está nos ajudando, trabalhando aqui com os telhados. Eu fui levá-lo em casa para fazer um serviço, e ao longo do caminho nós conversamos. E sabe, sempre que eu converso com alguém que já esteve na comunidade de fé, eu percebo que essa coisa do exemplo, ou do mau exemplo, mina a experiência de fé de uma família inteira, de um líder da igreja. Mas foi naquela conversa que eu pude dizer a ele que mesmo que a gente use isso para tirar um pouco do peso, olha, olhem para Jesus, não é assim, mano? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Só que eu leio a Bíblia e a Bíblia está me dizendo que eu não posso fazer isso, porque eu preciso ser exemplo dos fiéis. Na palavra, está escrito nas epístolas pastorais. Eu sei que os irmãos querem ver Cristo, não nos sermões que eu prego, mas na minha vida. O que os irmãos acham mais difícil? O sermão pregado aqui com palavras? Ou o sermão pregado com a vida?
Por que que Deus às vezes nos permite viver situações tão difíceis, irmãos? Engana-se quem pensa que eu não preguei aqui naquela quarta-feira. Eu estava pregando, irmãos. Quando eu disse à igreja, eu vou ficar com meu filho, eu estava pregando. Quando eu passei todos aqueles dias com ele, eu estava pregando. Mas deixe-me lhe dizer, a autoridade de um pastor não virá pelo exercício de sua função como dominador, mas pela autoridade do seu exemplo. Virá pelo exemplo. Mas eu vou mais longe. Eu leio aquela epístola escrita por um homem já maduro e fico pensando, parece que ele está me dizendo, Roberto, se você quer ser usado por Deus para abençoar pessoas, precisa aprender que o Senhor está cuidando de tudo. Veja o que ele escreveu em 1 Pedro capítulo 5, 7. Ele diz assim, lancem sobre, é o mesmo capítulo, gente. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E aí você vai me perguntar, e qual a relação que tem com a traição? Eu vou lhe mostrar. Capítulo 22 de Lucas, um verso que eu não li lá atrás, é o versículo 35. Quando Jesus conversa com Pedro, falando que ele iria trair, veja a conversa para onde vai. Ele diz assim, quando eu vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E aí o texto sagrado vai dizer que eles responderam, nada, não faltou nada. Por isso, não justifique as suas atitudes em função do medo, em função da ansiedade. E agora o que será? Eu preciso fazer alguma coisa? Não. Pega a tua ansiedade e joga na direção de Deus. Joga longe, viu? Mas na direção do seu Senhor. Aí a Bíblia diz que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Mas continuei a ler o texto e eu quero concluir com o final das palavras de Pedro para os presbíteros. Ah, que coisa linda. E eu vou pedir que os pastores que estão aqui fiquem de pé para ouvirem isso, por favor. Todos os pastores, mesmo aqueles que não são da igreja. Isso. Fiquem de pé, por favor. Sim, pode ficar de pé, Paulinho. Tem mais algum pastor? Tem alguém se preparando para ser pastor? Está fazendo o seminário, está nos visitando, ou faz parte da nossa comunidade? Fique de pé também. Eu preciso ler uma coisa, eu quero que vocês fiquem de pé para ouvir. O texto sagrado vai dizer assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso lhe lembra alguma coisa? Você se lembra o que foi que Jesus disse? Satanás pediu para peneirar vocês. Parece que, desculpa a expressão que parece tão comum, mas a ficha caiu depois de muito tempo, não foi? Posso dizer o mesmo para mim e para vocês? Tenham muito cuidado, sejam sóbrios e vigiem. Ele está rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe aquele complexo de ser 1 em 12? Acaba com isso. Todos nós enfrentamos dificuldades. E se essa gente que passou recentemente pelo concílio pensa que aquilo foi a coisa mais difícil que vocês vão experimentar na vida, estão enganados. Estão completamente enganados. Aí o texto continua. Permita-me compartilhar com vocês. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará. Eu não sei onde é que essa gente está lendo, o que é que essa gente está lendo, porque quando Jesus disse, olha Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, o que é que Jesus está dizendo, irmãos? Que a queda não vai ser o fim. No mesmo momento em que Jesus está dizendo, olha, você vai cair, ele está olhando para Pedro e está dizendo, mas isso não vai ser o final. Isso não vai ser o fim. Quando você se restaurar, porque isso vai acontecer. É promessa de Deus para o coração de um apóstolo temeroso. Ele os restaurará, os confirmará. Lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aí eu fico pensando, o nome dele é pedra mesmo? Estão entendendo? Mas Pedro ainda continua e diz assim. E aí eu vou pedir que os pastores leiam comigo, por favor. A ele seja o poder para todo o sempre. E a igreja diz, amém. Podem sentar-se, meus irmãos.
O poder pertence a Ele. Eu permaneço frágil, viu, irmãos? A força permanece com Ele. Mas a fraqueza é o espaço que Deus usa para tornarmos-nos ainda mais fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você passou por alguma experiência assim profunda, peneirado como o trigo, você traiu o seu Senhor, você caminhou por caminhos que o Senhor reprova, eu quero lhe dizer que ainda dá tempo de redimensionar a sua vida. Deus ainda vai fazer da sua dor o seu ministério. E um dia, lá adiante, você vai escrever uma carta. E nesta carta você vai traduzir tudo o que passou, tudo o que viveu, de uma forma tão abençoada, que 2000 anos depois, alguém ainda vai ler e vai se emocionar com aquilo que está escrito na palavra. Ah, meus irmãos, eu louvo a Deus por um dia ter sido chamado para ser pastor, mas o poder permanece com Ele. Glória a Deus, glória a Deus.